leram e já têm alguma ideia de como começar? Vamos começar hoje. É para vocês já lerem e trazerem as ideias iniciais. Paulo. Paulo, eu perguntei inicialmente. Antes de começar o projeto, eu coloquei aqui as propostas. E vocês optaram em ter um projeto paralelo. Foi vossa escolha. Agora, uma coisa é verdade. Não vamos ficar sem projeto. Isso é para esquecer. Vocês concordaram em ter um projeto paralelo. Então, está aí o projeto. Mas eu apresentei aqui as sugestões. Ou íamos considerar o vosso, ou íamos ter um outro sobre o curso. Sim, mas eu ao colocar essa questão foi justamente pensando nisso. Mudando de ideia. Conseguem ver a minha tela? Ok. Estava a falar. Estávamos aqui. Estava a explicar sobre a classe pessoa. Temos as propriedades, idade. Depois, como os campos são privados, devo definir os métodos gets e sets. Não vou mais reescrever isso, não seja geral. Pronto, aqui tenho os gets e os sets dos dois atributos. Acontece que se eu tiver a necessidade de usar a pessoa aqui na minha classe principal, eu vou ter que instanciar. E ao instanciar, eu vou colocar o tipo, que é pessoa, nome igual a new, usa-se a palavra reservada new, para indicar que estamos a criar uma nova instância. A seguir, coloca-se o método construtor da classe. Método construtor, porque nós sabemos que em programação, sempre que uma expressão termina em parênteses, estamos a nos referir a método. Logo, isto é um método. E se isto é um método, olhando para as características deste método, obviamente é um construtor. Por que é um construtor? Porque o nome do método é exatamente igual ao nome da classe. E nós aprendemos que esta é uma das características principais do método construtor. O seu nome é exatamente igual ao nome da classe. Por essa razão, eu te chamo aqui o método construtor. Sempre que eu crio uma instância, chamamos o método construtor. Sempre chamamos o método construtor. A questão é, se eu não definir aqui nenhum método construtor, como é que eu consigo chamar aqui um método construtor? Alguém consegue responder? Se olharmos para a classe, não tem nenhum método construtor definido. Mas como é que aqui eu consigo chamar este construtor? Alguém consegue responder? E como é que se chama esse método construtor? Que é criado já automaticamente quando se cria uma classe? Exatamente, construtor default. Sempre que se cria uma classe, o Java automaticamente lhe atribui um construtor default. O construtor default é nada mais do que o construtor sem parâmetros, que é isso que nós temos aqui, que é o que maioritariamente nós usamos para criar as instâncias. Mas eu posso chegar aqui e definir um construtor, ou mesmo definir novamente o default e colocar uma certa lógica. Quando eu faço isso, quando não se tem um construtor definido,
só podemos criar nossas instâncias vazias, ou seja, com as propriedades todas vazias, porque não tem como eu criar uma instância já com os seus atributos preenchidos sem construtor. O único jeito que eu tenho de criar uma instância já com os atributos preenchidos é passando os parâmetros diretamente ao construtor. Neste caso, aqui sim utilizamos aquela questão que coloca sempre, Paulo, usar os sets. Eu vou usar pessoa, ponto, set, idade, vou passar um valor. Eu vou usar, Paulo Garcia, consegues ver que estamos a chamar os métodos do objeto pessoa, ou seja, aqui estamos em pessoa, criamos seus métodos gets e sets, né? E os métodos get são sempre funções. São sempre funções porque retornam valor. Nós, quando falamos de métodos, vimos duas classificações. Os métodos podem ser classificados como função ou procedimento. Quando é que é função? Quando o método retorna um valor. E nós podemos ver isso a partir da declaração do método. A declaração do método é modificador de acesso, primeiro, a seguir o tipo de retorno. O tipo de retorno, aqui o retorno coloca-se o tipo do valor que o método retorna, depois o nome do método, parêntese e os parâmetros que esse método recebe. Se for função, nesse caso, o método getNome retorna uma string. E como é que se garante o retorno de um método? Usando a palavra reservada return. A partir dessa palavra, podemos pôr aqui um valor diretamente ou uma variável, mas que seja do tipo que nós definimos no retorno. Estamos a retornar nome é do tipo string, bate com o tipo que está aqui. Porque se eu chegar aqui e dizer assim, vou retornar 2, vai dar erro. Vai dar erro por quê? Porque eu estou a retornar um tipo que não é compatível com o tipo de retorno que eu declarei aqui. Eu devo sempre retornar um tipo compatível com o tipo que está aqui. Então, esta é uma função. Procedimentos não retornam. Os set começam para alterar o valor do campo. Então, definimos como um procedimento. E, como ele não retorna, usamos a palavra void. O void quer dizer que não tem retorno, é vazio. Nos procedimentos, nas funções, usa-se um retorno. Pode ser um tipo, primitivo ou até mesmo um objeto. Esse, quando encontras void, já está a te referir a um procedimento, ou seja, um método que não retorna valores. A lógica dele começa aqui e morre aqui. Então temos procedimento, função, procedimento. Minha classe está criada, vou na classe principal, crio primeiro uma instância. Sempre que quisermos trabalhar com uma classe, temos que criar uma instância e depois eu vou utilizando a instância. Como é que eu vou aceder aos métodos ou atributos da instância? A partir do ponto. Sempre que eu colocar o nome da minha referência, ponto, ele já me apresenta todos os métodos disponíveis nesta classe. Mas eu quero aceder diretamente ao nome, não posso. Se vocês veem, aqui não tem essa opção. A pergunta é, por que eu não consigo aceder ao atributo nome do objeto pessoa? Por quê? Quem pode responder? Por quê? Mas não percebi. Ainda assim não ficou claro para mim. A resposta veio assim meio baralhada. Sim, melhor a tua resposta. 2 pontos não, é só um ponto. A resposta é só um ponto. Sim, mas quais são esses pontos?
Ponto. Acabou. Essa é a resposta. Aí terminou. Eu não consigo aceder aos atributos porque os atributos estão declarados como privado. Ponto. E nós sabemos que quando é declarado como privado, só a classe consegue aceder a esses atributos. Então aqui eu pego isso, como eu não posso chamar diretamente, eu vou chamar o set nome, vou passar o nome e vou chamar novamente o set idade, vou passar uma idade. 18. Até aqui tem o meu objeto preenchido. Posso mostrar nome, pessoa. Agora, como é para ver o valor, vou usar o get. O set é para alterar o valor do atributo nome no objeto. O get é para capturar o valor atual do atributo no objeto. Então aqui tem idade, vou usar o get idade. Ok. Sim. O void utiliza-se sempre que estamos a declarar um procedimento, ou seja, sempre que estamos a declarar um método que não retorna valor. Aí deves utilizar o void. Ok? Por exemplo, set nome. Eu só quero alterar o nome, não quero retornar nada, só quero alterar. Então, como não vou retornar nada, é um procedimento, vou declarar o void. Já o get, eu quero pegar o valor atual desta variável. Então, vai ter que ter um retorno. O retorno vai ser do tipo string. Automaticamente eu devo declarar também isso aqui no método. Ficou claro? Ou... Não tem set voids. Calma, tem set com tipo de retorno? Não tem nenhum set com tipo de retorno. Todos os métodos todos os get têm retorno. Os get são sempre função. Os set são sempre procedimentos. Não tem nenhum set aqui com retorno. Esse set tem void. Este set também tem void. Este que tem int de retorno é um get. Este que tem string de retorno também é um get. Ok. Mas ficou claro, né? Vai, pergunta. Ficou claro? Uhum. Um void e um set. Uhum. 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 Porque, primeiro, a regra de declaração de método diz que cada método só pode ter um e somente um retorno.
não é possível ter mais de um tipo de retorno. Só pode retornar um tipo. Pode até retornar um vetor, mas só um vetor de um tipo. Se já retorna int, não pode dizer que eu vou retornar int e string ao mesmo tempo. Ou seja, a sintaxe para a declaração é modificador de acesso, né? Modificador de acesso primeiro, depois tipo de retorno, isso está aí na matéria, tipo de retorno, e a seguir nome do método, entre parênteses parâmetros, e aqui o corpo do método. Entenda isto aqui como uma fórmula para a criação de um método. Você sabe que quando nós temos uma fórmula, só devemos usar a fórmula tal como ela é definida, não podemos alterar nada. Se esta é a fórmula para criar um método, então eu só devo seguir. Modificador de acesso, só posso usar um. Se eu usar public, já não posso usar outro. E como é método, recomenda-se que sejam sempre públicos. Retorno, só posso usar um retorno também, ou int, ou string, ou boolean, ou um objeto, mas só podes usar um. Então vou por aqui string. String. Composto retorno, seguindo a fórmula, nome. O nome do método. Se tem um retorno, vou fazer um get nome, né? Que é o que já temos aqui, mas vou comentar este. Get nome. E depois parâmetros. Preciso de parâmetros? Não. Por quê? Porque eu só estou a pedir para me mostrar o nome. Eu não preciso passar nada. Não vou precisar nada. Então não tenho parâmetros. E aqui dentro, o que é que eu faço? Como é um procedimento, retorna valores. Vou colocar já aqui a palavra retorno, que permite retornar o valor. E a seguir a propriedade que eu quero que seja retornada, no caso nome. Por essa razão o método tem esta característica, certo? Até aqui ficou claro, Paulo? Dita como é que isso ficaria. Primeiro get, uhum. Int, idade, string, nome. Ok, tá bem. Tá bem, vamos lá. Passo os dois parâmetros depois. Ok, vou concatenar, vou chamar a função concat e vou passar. Sim, vou passar a idade, ok? Ele está a dar erro porque a idade é do tipo inteiro e eu estou a concatenar com, né, esse string e número. Em vez de usar a função, vou usar o mais, que também concatena. Vou por aqui. Deixa eu fazer assim. Tá, pronto, é a tua ideia, né? Só que ela aqui vai juntar, vai te trazer tudo junto. É assim que queres? Pode ser assim, né? Vai funcionar do jeito que você fez, só que aqui automaticamente já muda. Estamos a falar que o get
Nome tem que receber parâmetros, né? Tenho que passar aqui um nome. Vou passar Paulo. Tenho que passar também uma idade. Vou passar 10. Não, deixa por Nelson. Não, não lhe adoção. Nome. Espero que o ID não fique maluco. Já passei os parâmetros, mas a notificação do erro não está a sair. Acho que isso não vai executar. Calma. Eu troquei a ordem. Será que troquei a ordem? Ah, sim, troquei. Primeiro inteiro. Vou passar 10 aqui. Vírgula. Vou tirar este. Yeah. Agora vamos mostrar, vamos ver. Tá aqui, executou. Mostrou Nelson, 10, idade 18 anos. É isso? É isso que querias como resultado? A minha questão é, este resultado satisfaz o que nós desejamos? Não, o programa, não, calma. A ideia que você deu funciona, tanto que está aqui a prova, o programa está funcionando. Performance, isso não afeta a performance. O programa está funcionando, está aqui. Funcionou, não é errado, não tem erro de programação, não tem erro, ele mostra um resultado. E prova disso está aqui. Nós criamos aqui uma instância de pessoa, mandamos os dados da pessoa que criamos, Garcia, o nome é Garcia, a idade de 18 anos, mas ao mostrar eu mando outro nome e outra idade e ele me mostra assim, no nome, coloca já o nome junto com a idade, depois mostra mais outra idade aqui. Não tem erro, está a funcionar. Em termos de programação, faz-se. Ou seja, tudo que não dá erro em programação, faz. Certo? Se você fez não está a dar erro, é porque é fazível. Agora, a minha questão é, porque quando nós criamos um programa, tem dois aspectos. Tem o aspecto programação e tem o aspecto lógica. Certo? Estamos a falar de lógica naquilo que é a sua utilização. Em termos de programação, isso tem lógica, é fazível, não dá erro, eu posso passar aqui quantos parâmetros eu quiser, concatenar o que eu quiser mostrar. Mas agora a minha questão é, em termos de lógica, está certo? Será que quando tu vais para uma instituição preencher um formulário, no espaço reservado para o nome, colocas todos os dados, colocas já nome, idade, morada, telefone, só no campo nome? Não. Porque no que estás a dizer é a mesma coisa que criares um formulário só com uma linha, do tipo, todos os teus dados pessoalmente nessa uma linha. Porque você não é a favor que tenham vários campos. Nós criamos aqui, para cada propriedade, um campo. Para cada campo, um elemento de preencher e demonstrar. Só que você está a juntar todos os campos numa só linha. Primeiro. Segundo, nós criamos uma ficha com o nome Garcia, mas quando vou consultar a ficha, em vez de eu consultar o dado que está lá, eu altero. Isso aqui já é pau grande. Pega o bilhete do outro, mete lá teu nome e mostra. Tá vendo? Em vez de eu trazer os dados do Garcia, não, eu pego a ficha do Garcia, tiro o nome do Garcia, meto lá outro nome e mostro. Depois começa a vir nome Nelson, o nome é do Nelson, mas a idade é do Garcia. Logicamente isso não está correto. Logicamente isto não está correto. Todo método, o get, né, que nós vimos aqui para pegar o valor, não pode receber parâmetros. Por quê? Porque nós só queremos pegar o valor que está na variável. Queremos mostrar o que já existe. Se queremos mostrar o que já existe, não posso pedir novos valores.
Por isso é que ele simplesmente retorna o nome. Porque eu só quero o nome. É tipo, vou perguntar para ti: como é que te chamas? Paulo. Só vais me dar o nome. A pergunta como te chamas só pede nome. Não podes dizer Paulo 20 anos, porque só pediu nome. A pergunta quantos anos tens só pode receber a idade. E a resposta é essa que está aqui: get idade. Se eu quero saber a idade, só posso dar a idade. Não posso dar a idade e o nome, ou a idade e outra informação. Ok? E o mesmo acontece com 7, porque só quero alterar o nome. Quando vais dar o nome ao teu filho, você só altera o nome dele. Eles vão criar um registro: olha, o nome dele agora é Paulo Júnior. Eles não podem dizer é Paulo Júnior e qualquer outra informação. Aqui já é lógica, Paulo. Ficou claro? Ok, boas. Então temos aqui o nosso exemplo já feito. Agora vamos passar, vamos terminar o que ficou na aula passada, a nível das exceções. Falamos do try catch, que eu penso que ficou claro, né? A menos que tenha alguma dúvida. Temos aqui reservado para hoje leitura de ficheiros. Para leitura de ficheiros, ler e escrever arquivos TXT. Vamos ler especificamente arquivos do tipo TXT, arquivos de texto. Ler arquivos TXT em Java é uma tarefa comum que pode ser realizada utilizando várias classes e bibliotecas padrão do Java. Ou seja, o próprio Java em si já traz recursos para isto. Das classes fornecidas pelo Java, utilizaremos as classes FileReader e FileWriter, frequentemente combinadas com BufferedReader e BufferedWriter, para melhor eficiência e facilitar a manipulação dos dados. Existem várias formas de leituras de um ficheiro TXT. Várias formas. Inclusive, com o próprio scanner, tu podes ler um ficheiro TXT. Mas entre as formas, vamos utilizar esta classe. É simples de usar e é bem eficiente. A classe BufferedReader, vocês já podem ver que termina com reader, e esse reader que está aqui é de leitura, então estamos a falar que é para ler. Lê o arquivo de forma mais eficiente, armazenando os dados em um buffer para reduzir o número de acesso ao disco. Isso quer dizer o quê? Essa classe, quando tu vais ler um ficheiro, ela pega o conteúdo do ficheiro e armazena no buffer. Nós já falamos disso do buffer, quando estávamos a falar das strings e entradas de dados. É uma zona aí basicamente entre o teu programa e a console, onde o conteúdo que vem para a console passa por aí também. Ele pega o conteúdo, guarda já numa zona segura, e sempre que precisares ele vai ler naquela zona. Isso para evitar que faz-se vários acessos ao ficheiro físico. Tem mecanismos que cada leitura que você faz, ele vai no ficheiro, abre, lê, e aí isso não é muito eficiente. Ela recebe no seu construtor uma outra classe de leitura, no caso usaremos o FileReader. O construtor já não é novidade para vocês, é uma língua que vocês já entendem, já têm ideia de como é que isso acontece. E temos aqui a sintaxe para a declaração. O tipo, né, da variável que estamos a declarar, no caso é o BufferedReader. O nome da referência, no caso é o nome da variável, é uma variável por referência. Igual, como estamos a criar uma instância, temos o new. A seguir, chamamos o método construtor. E como vimos aqui, o método construtor recebe um objeto do tipo FileReader. Ok? Essa é a sintaxe que nós temos aqui. Vamos já ver a seguir. Este método possui, ou seja, assim, esta classe possui os métodos readLine, que lê uma linha de texto e retorna null quando atinge o final do arquivo. Possui também o método ready, que lê um único caractere e retorna -1 quando atinge o final do arquivo. São alguns dos métodos desta classe, né? Foram os únicos citados aqui, porque
um deles é o que mais vamos utilizar. No caso, este, o readline, esse o outro nem tanto. A classe BuffReader lança uma exceção do tipo IOException. Por ser uma exceção verificada, então devemos fazer o devido tratamento. Já falamos também de exceção, inclusive o IOException foi um dos casos que estudamos. Depois disso tem um exemplo. Pronto, eu venho aqui, primeira coisa que eu vou fazer, vou já criar aqui um meu ficheiro txt, vou chamar ele de content.txt. Venho neste ficheiro, vou colocar 2 textos, ou 3, fundamentos, Java, esse é uma única linha. Vou salvar. E venho aqui na minha aplicação, vou apagar isto. Sempre que quisermos fazer leitura de um ficheiro, primeiro teremos que declarar este cara, assim como nós declaramos um scanner para ler dados que vêm do teclado, também devemos declarar um objeto do tipo BuffReader para permitir ler o ficheiro que nós desejamos. E a sintaxe é essa, temos inicialmente a classe BuffReader, está aqui a classe, o nome, posso pôr aqui file reader, leitor de ficheiros, igual a new, tenho aqui a classe, entre parênteses, conforme nós podemos ver aqui, vou passar um outro objeto deste tipo. Ou seja, o que é que isso quer dizer? Quer dizer que o método construtor desta classe pede um objeto deste tipo. Foi declarado com um parâmetro objeto deste tipo. Mas a questão é que eu não coloquei o método e ainda assim ele passa. Olha, deu erro. Deu erro porque está aqui. Ele mostra o construtor padrão não foi definido. Quer dizer, automaticamente, como já foi criado um construtor lá, como nós vimos, o construtor padrão deixa de existir. Para isso, aqui, sem muito estresse, vamos sempre usar deste jeito. Vamos sempre usar deste jeito. Assim como, imaginem quando estamos a declarar o scanner. Nós sabemos que é scanner, o nome do objeto, igual a new scanner, né? E depois aqui colocamos o system.in. É isso que nós fizemos. Aqui para o BuffReader a mesma coisa. A nossa estrutura vai ser sempre esta: BuffReader, o nome do nosso objeto, new BuffReader, entre parênteses new file reader, e aqui vamos passar o caminho do ficheiro. Ok? Qual é o caminho do ficheiro? O ficheiro está aqui na raiz do nosso projeto. Eu posso vir aqui no ficheiro, vou copiar, venho aqui, copy relativo path, que é o caminho relativo, venho aqui e colo. Como caminho relativo, ele me trouxe isso. Quando digo caminho relativo, é o caminho ou seja, é o caminho do ficheiro dentro do projeto. Se eu copiar o caminho completo, que é esse path, ele vai me trazer a localização do ficheiro no sistema operativo. E se é no sistema operativo, ele mostra o disco, o user, a pasta, que vai te mostrar todo o caminho deste ficheiro a nível do sistema operativo. Já o relativo só te traz o caminho dentro do projeto. Como tem uma única pasta, né? Estão todas as classes no mesmo nível, não tem um subpasta, então o caminho do ficheiro é isto aqui. Ok, até aqui fiz tudo correto, mas ele me dá um erro. Por que ele dá um erro? Vamos descobrir. Vou pôr aqui o cursor e ele me diz: uma exceção não tratada. Está aqui. Uma exception do tipo file not found. Está a reclamar que o arquivo não foi encontrado ou alguma coisa assim. Mas é uma exceção não tratada. E nós já vimos tratamentos de exceção. Logo, o que eu vou ter que fazer? Se este método, esta classe, lança uma exceção e é uma exceção do tipo verificada, o que é que eu devo fazer? Devo trocar? Vou procurar uma outra classe que não lança exceção
Ou tem como eu continuar a usar essa classe? Exatamente. Eu tenho que pegar, tratar a exceção. Tratar a exceção é nada mais do que lhe colocar no try catch. Pronto, problema resolvido. Já não tenho erro. Até aqui, nós já garantimos a leitura do conteúdo do ficheiro. E como vimos lá na definição, o que é que essa classe faz? Ele pega todo o conteúdo que está aqui e coloca no buffer. A seguir, nós só vamos começar a ler. Né? Vamos mostrar o conteúdo que está no ficheiro. Como um ficheiro pode ter várias linhas, vamos aqui olhar para o nosso exemplo. Essa classe funciona do seguinte jeito. Eu peguei o conteúdo todo, atribuí aqui. Good. Agora, como é que eu vou fazer a leitura? Tem um método, como nós vimos, né? Vou pegar o objeto.readLine. O que esse método faz? Ele começa a ler o ficheiro. Este método retorna uma string. Ele vai no ficheiro, pega a primeira linha, retorna. Mas quando ele lê a primeira linha, automaticamente move o cursor para a linha seguinte. Então vou fazer assim. Vou declarar uma string, que vou chamar de line. Esse hábito de programar em inglês, tá bom. Vou pôr linha. Está à vontade se eu escrever line, né? Ou preferem que coloquemos mesmo em português? Ok, então line, ok. Automaticamente eu peguei a primeira linha do ficheiro, passei para aqui. Agora vou mostrar. Vou fazer um print. Não vou pôr nada aqui. Vou mostrar. Vamos executar para ver o que vai acontecer. E esse objeto tem que ser fechado. Abriu, fechou. Aqui tem uma outra cena que depois eu vou vos explicar também. Vou pôr aqui o close. Isso aqui. Pronto. Abri, fechei. Vou executar. Acho que não meti isso aí na matéria, mas pronto. Vamos lá ver. Ok. Tá a ver essa linha que está aqui? É o conteúdo do ficheiro. Certo? Conseguem ver? Está aqui. Já estamos a ler o ficheiro. Quer dizer que isso que está aqui, fundamento Java, é o que está aqui no ficheiro. Fundamento Java. Ele só tem uma linha. O que acontece? Como eu expliquei, cada vez que chamas esse método, ele lê uma linha, te retorna aquela linha e avança para a próxima linha. Quer dizer que se eu declarar aqui uma outra string, linha 2 igual a file read.readline, essa variável já vai pegar a próxima linha, certo? Mas o que acontece? Nós vimos aqui que diz esse método lê uma linha de texto e retorna null quando atinge o final do arquivo. E o nosso arquivo só tem uma única linha. Ele leu e depois moveu o cursor para a segunda linha. Só que ao mover o cursor para a segunda linha, entende que aquele era o final. Automaticamente, ele vai retornar o que para a variável linha 2 ou line 2? Nulo. Esse é o que se espera. Ou até se calhar vamos ter erro aqui. Não tem erro, tá vendo? Retornou nulo. Por quê? Porque entendeu que chegou no final do ficheiro. Ok, good. Nosso arquivo só tem uma linha, né? Fundamento Java. Vamos aqui. Tem os alunos, né? Paulo Garcia, Nelson. Fundamento Java, só para assim. Alunos. Sim. É Garciano, ele nunca falou nada. Tá bom, já corrigi.
Nada, é sincero, só sei que é Garcia mesmo. Pronto, agora temos. Não, está escrito Garcia, calma aí, deixa eu ver. Está escrito no grupo, é Garcia. Pá, também está a demorar até atualizar. Então, vou confirmar depois. Agora tem umas tantas linhas. E vou executar novamente esse código. Está aqui o nosso ficheiro, alterei e adicionei todas essas linhas. Vou tirar esse vazio, só que é para não complicar mais a nossa vida. Mostrou, a segunda linha não tem nada porque tem aquele espaço em branco. Vou executar de novo. Ok, mostrou, imagine. Primeiro fundamentos, depois alunos, está aqui. A primeira linha pegou essa. Li a primeira vez, só um momento. Li a primeira vez, mostrou isso. Li a segunda vez, mostrou isso. Quer dizer que neste momento ele já mudou o cursor para outra linha. Certo? Agora a minha pergunta é, será que eu vou ter que começar a declarar um número de variáveis equivalente ao número de linhas do ficheiro? Isso é correto? Exatamente. Primeiro depois é que nós não sabemos quantas linhas pode ter o ficheiro, porque você vai criar, por exemplo, uma lista de número de telefones. Aquilo cresce. Hoje eu tenho 2, daqui a uma hora vou ter 3, amanhã vou ter 10. Vai estar todos os dias abrir o código, agora tem 10, aumenta mais 10 variáveis. Exatamente. Tá a ver pessoa que estudou, tá a ver? Logo, vamos declarar aqui qual a estrutura que vocês acham ideal para esse caso. For each. Como é que vai fazer com for each? Geralmente é quando tens uma lista. For. Não vejo usar o for. Aqui vamos simplificar. Vamos com while. Por que vamos fazer assim? Primeira coisa, vou pegar sempre a primeira linha, né? Posso ir nessa abordagem, uma abordagem simples de compreender. Poderia ir numa abordagem um pouquinho mais assim bonita, mas vou ir na abordagem mais simples de compreender. Vou pegar a primeira linha, vou chamar o objeto ponto read, ok? E depois vou dizer assim: se esta linha, enquanto esta linha for diferente de null. Por quê? Porque se a linha for null, entende-se que chegamos no final do ficheiro. Se a linha nunca for null, é porque o ficheiro ainda não chegou ao fim, ainda tem conteúdos. Então vou continuar a mostrar. O que eu vou fazer aqui? Vou mostrar linha. Sim? Uhum. Para. Não, no espaço vai te retornar o espaço em branco. Null é quando ele é. Não, quando retorna null já para. Tipo, checa. Espaço vai retornar espaço. Null é fim do ficheiro. Sim. Ok, aqui estou a mostrar. Só que acontece que eu recebi a primeira linha, verifiquei. Logo de seguida, vou chamar novamente, tipo incrementar. Imaginem, quando estamos ao i, você chama o i e depois incrementa, né? Então aqui eu vou chamar linha, vou lhe dar a próxima linha. Ok? Estamos a usar um while normal. Primeiro, inicializamos a nossa variável de controle, verificamos a nossa variável de controle, atualizamos a nossa variável de controle. Habitualmente usávamos o i, aqui seria um i da vida que recebe 0, depois uma condição, se i é maior que sei lá o que, depois um i mais da vida aqui, certo? Só que dessa vez não estamos a usar o i, estamos a usar um outro elemento. Agora vamos executar o código e ver o que ele vai trazer para nós. Ok, está aqui todas as linhas. Fundamentos, a primeira linha, o espaço, Garcia está aqui inclusive, do jeito que está aqui no ficheiro, está aqui o nosso ficheiro, está aqui o que foi impresso. Fundamentos, SE, o espaço, alunos,
até que chegou no fim. Chegou no fim, entendeu que terminou e terminou. Até aqui já estamos a ler o ficheiro. Pergunto, alguma questão? Na verdade, isso é o que nós temos aqui, porque isso é um enter. O que fiz? Eu estava assim, dei um enter, vim para essa linha e dei um enter que me levou para essa outra linha onde escrevi já aluno. Eu não coloquei espaço como tal. Aqui não tem espaço como tal. Tá vendo? Estou a pressionar a tecla para frente, não está a mover. Vou colocar espaço agora. 1, 2, 3, 4. Agora sim coloquei espaço. Está a ver que o cursor consegue mover nessa linha? Consegues ver? Sim, agora sim tem espaço. Inicialmente não tinha espaço, era só um enter. Dei um enter, depois dei mais um enter que veio para essa linha. Ele reconhece o enter, também pega mesmo o enter, mostra do jeito que está aqui. Se for os espaços, também vai mesmo mostrar os espaços. Estamos juntos? Boas. Não incrementei, atualizei o valor. O que acontece? O que acontece? Sim, o método readline, né? Quando nós declaramos o nosso objeto leitor do ficheiro, conforme já vimos, sintaxe toda, indicamos o nosso ficheiro que vai ser lido, o caminho. Ele automaticamente pega todo o conteúdo do ficheiro e coloca no buffer, guarda aí no buffer, certo? Quando chamares o método readline pela primeira vez, ele vai ler a primeira linha do ficheiro, esta aqui, na primeira chamada deste método. Só que sempre que lhe chamas, ele, nesse caso, na primeira chamada vai ler este, só que depois dele ler, já move o cursor para outra linha, certo? Já move o cursor. Deixa só terminar de esclarecer a dúvida do Garcia. Yeah? Anota só tu. Ok, Garcia. Ele leu a primeira linha e já move o cursor para a segunda linha. Quer dizer que nesta variável tem este valor. Mas o cursor deste objeto já está na segunda linha porque ele considera que já leu a primeira, já devolveu. Então eu venho aqui, verifico se é vazio para saber se está no final ou não do ficheiro. Se não for nulo, vou mostrar. E volto a chamar o método para me devolver a linha onde está atualmente o cursor dela. Nesse momento o cursor dela está onde? Está aqui, porque eu já lhe chamei uma vez, mostrou esse. O cursor veio para aqui. Chamei a segunda vez, ele me mostra ou retorna esse valor e move o cursor para aqui. Ok? Como isso é um ciclo, cada vez que eu entro para o ciclo, ele vai fazendo. Quando eu chamar, retorna essa linha, move o cursor para aqui. Quando o ciclo voltar a iterar, retorna essa linha, move para aqui. Retorna essa linha até chegar no final do ficheiro, que ele te retorna nulo. E eu aqui no ciclo, quando entender que ele já recebeu nulo, já chegou no fim. Certo? Então é aqui onde eu faço a atualização. Ficou claro, Garcia? Ok, boas. Nelson. Uhum. Uhum. Yeah. É assim, tem cenas que você vai conseguir por intermédio de uma lógica que você tem que criar, certo? A classe não te dá métodos para tudo. Obviamente vocês vão querer, por exemplo, vocês têm uma lista de contactos e eu quero nesta lista encontrar um contacto específico.
Ok, boa. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou ter que montar uma lógica. Eu poderia, eu poderia ter um método de pesquisa que faz isso, ok? Eh, nós estamos, eu não sei, mas tá bom, vou tentar ser o mais rápido possível. Você farias o quê? Não, não necessariamente. Uma dica que eu vou vos dar: no vosso projeto, procurem criar uma classe em que o objetivo, o foco dela é mesmo só a leitura do ficheiro. Ou seja, vocês teriam uma classe, né, que poderiam chamar aquela classe, como é que eu vou chamar? Pode ser uma classe de leitor, pode ser uma gestor de ficheiro, né? Ou gestor de ficheiro, né? Uma classe assim, que ela gere os ficheiros, gestor ficheiros, ok? Essa classe seria a classe responsável por lidar com os ficheiros, tá vendo? Seria uma classe responsável por lidar com os ficheiros. Por quê? Para vocês evitarem, porque obviamente vocês vão ter mais de um ficheiro, porque vocês não sei como é que vocês estão a pensar, mas é que você não vai armazenar toda a vossa informação num só ficheiro. Aquilo vai ficar poluído e podem ter muito trabalho em lidar com aquilo. Podem, em algum momento, vão ter necessidade de distribuírem, certo? Para ter um ficheiro que só guarda isso, tem um ficheiro que só guarda aquilo, depois já encontrar um mecanismo de associar os ficheiros e tudo, alguma coisa assim. Para não estarem a criar, a declararem isto em todas as classes, tipo, vai na classe aluno tem isso, vai nessa classe tem aquilo, vai naquela classe tem aquilo, depois amanhã queres mudar a tua lógica de leitura de ficheiros, vais ter que passar todas as classes. Vamos tirar benefício da orientação a objetos. Eu criaria uma classe aonde eu teria este objeto, certo? E depois criaria métodos dentro desta classe que me facilitassem. Eu criaria um método, por exemplo, que lê um nome, que me busca só um nome no ficheiro. Vamos só terminar o que nós temos aqui a nível do conteúdo, e se nos restar um pouquinho de tempo, vamos ver alguns desses casos. Yeah? Porque se entrarmos para isso agora, vamos achar o tempo se foi e nem vamos terminar a matéria. E lembrando que hoje é o nosso último dia de aulas, né? Assim, pelo que está definido, mas no final vamos já também falar acerca disso. Vamos só terminar o que temos aqui, depois vamos ver esses casos. Nelson. Nossa classificação aí, ok. Até aqui nós temos a leitura. Pronto. Lemos o ficheiro, que é o que importa. Vamos perguntar, tá bem, professor, mas agora eu quero ler, como o Nelson perguntou, quero ler um nome específico, eu quero ler o último nome, eu quero saber como é que eu faço isso. Aqui você vai ter que sentar, martelar a vossa cabeça, pensar como fazer isso. Como é que eu vou buscar? Não quero mostrar tudo, só quero o Nelson. Vai ter que pensar, criar uma lógica, ou estudar um pouquinho mais essa classe, te ofereço algum recurso. Até aqui nós estamos a ler, que é o nosso objetivo. Alguma questão quanto a isso? Essa classe tem muitos outros métodos. Tem, e claro que no vosso projeto, uma coisa eu vos garanto. No vosso projeto, vocês não vão utilizar só o método readline. Não vão. E se assim fizerem, terão que martelar a vossa cabeça em criar algoritmos um pouco mais exaustivo para terem certos resultados. Se querem simplificar os resultados de alguns procedimentos, vos aconselho a visitarem, a pesquisarem pelos outros métodos desta classe e as suas utilidades. Tem muitos outros métodos fixos. Muitos. Esta classe não vão usar só este. Até podem, mas vão ter muito trabalho. Para terem melhores resultados, consultem por outros métodos. Por exemplo, se eu colocar aqui o ponto,
Olha, tenho readline, tenho equals, tenho lines, tenho esse marks, tenho tanto quantos métodos aqui, read, notify, reset, Skype, ready, string, tem uns tantos métodos. Obviamente nem todos são necessários. Geralmente vão assim, pesquisem por principais métodos da classe BuffReader. Vamos listar já os principais métodos das suas descrições. Você vai olhando, vai analisando. Esse método é interessante, para que eu quero isso funciona. Esse aqui nem tanto. Yeah? Eu aqui vou explicar este aqui. Não temos muito tempo para explicar todos. Aliás, também não é o foco. Mas pesquisem por outros métodos principais desta classe. Alguma questão até aqui? Leitura de ficheiro. Estamos, né? Boas. Lemos o ficheiro. Agora, vamos querer escrever. Aqui já lemos. Vamos querer escrever no ficheiro. Para escrever no ficheiro, temos uma outra classe que é primo dessa classe. São bem parecidos. Só muda uma coisinha, praticamente. Aqui está reader, né? O reader para leitor. Para escrita, é só mudar o reader para writer, que é mesmo de escrita, que é o que nós temos aqui. A classe é igualzinha, só muda no final. Buffered writer. Escreve dados de forma mais eficiente, armazená-los em um buffer antes de gravar no disco. Ela recebe no seu construtor uma outra classe de escrita, no caso a file writer. Se olharem para a sintaxe, ela é igualzinha, só muda mesmo aqui onde estava reader, vai writer. Ok? Logo, vou comentar isto. Esse catch até que pode sair. Né? Esse catch não clico no estresse. Vou comentar esse cara. Vou copiar, mas também deixar comentar, vamos escrever de novo. Ok. Para leitura, o que nós temos é bem parecido, não muda muita coisa. É buffer, nós vemos o reader. Para leitura é só mudar para writer. Podemos ter escritor, né, que vai escrever no ficheiro, igual a new, buffer. Mesma coisinha, aqui vai writer. No construtor também vai file, em vez de reader vamos por writer. E aqui vamos colocar o nome do ficheiro, que é o nosso content.txt. Pronto, até aqui tem o cara. Lança a exceção. Vamos pôr o nosso try catch. Vou colar aqui o código. Esse carinha pode sair. Pronto, fica. Ok, já tenho aqui o meu leitor. Até aqui declarei. Ok? Algumas notas. Essa classe possui os métodos write, que escreve dados do arquivo. Possui também o método newline, que adiciona uma nova linha no arquivo. O que esse método faz? Ele insere uma linha no ficheiro. No leitor, temos o readline, que lê uma linha. No escritor, nós temos o write, que insere uma linha. Diferente do leitor, que tão logo lê uma linha, move automaticamente o cursor para a próxima linha. O writer não. Ele escreve uma linha e deixa o cursor naquela mesma linha. Similar ao print. Se quisermos inserir um conteúdo na próxima linha, teremos que chamar o método newline. Ele quebra, move o cursor para a próxima linha e a próxima escrita que fizeres vai ser na nova linha. É a função deste método que está aqui. Esta classe, né, de escrita lança uma exceção do tipo IOException, assim como vimos na outra de leitura, é tudo a mesma coisa. Para escrever num ficheiro já com um certo conteúdo, que é uma coisa que obviamente vocês vão precisar, e sem perder o mesmo, ou seja, tenho o meu ficheiro já com 2 números de telefone, veio um terceiro, eu quero ler sem perder o que já está no ficheiro, devo passar ao construtor da classe FileWriter um argumento booleano para o parâmetro append.
Este parâmetro indica que o arquivo será reiniciado se for false ou dará sequência se for verdade, se for true, no caso. Ok, isso vamos entender aqui na prática. Primeiro, vou chegar aqui, talvez tenha mais alguma nota importante. Já não tem nenhuma nota. Chamo esse cara, depois vou chamar o meu file writer, ponto, vou chamar o método write e vou escrever tecla 21, assim. Pronto. Assim. Tem erro aqui, é isto. Yeah. Vou chamar tecla 21. Lembrando que temos aqui já o nosso ficheiro com esse conteúdo. Tecla 21, e vou executar. Ok, ele terminou, não escreveu nada. Eu posso chegar aqui e pôr uma mensagenzinha. A princípio vamos ver o nosso ficheiro. Ok, não tem nada aqui. Não tem nada. Por que não tem nada se nós escrevemos? Esse cara aqui, essa classe, acho que eu não escrevi isso aqui. Não escrevi isso aqui. Mas o que acontece? Essas classes, do jeito que nós abrimos, elas devem ser fechadas, assim como o scanner. Geralmente as classes de entradas e saídas de dados, como o scanner, essa aqui o buffer, reader, tanto writer, deve se fechar no fim. E o writer, particularmente, se não fechares, tens problemas dessa natureza, dele não concluir a escrita no ficheiro. Ok? Então eu fechei aqui a nossa classe e vamos lá ver, executou, terminou. Ok, escreveu tecla 21, só que ele escreveu tecla 21, mas apagou o resto. Deixa executar de novo, se calhar porque deu aquele erro. Vamos ver se ele vai colocar duas linhas, tecla 21. Escreveu novamente uma linha. Ok. Como não aparece nada, vou deixar aqui uma mensagem dizendo escrita feita com sucesso. Ok. Vamos executar agora. Mostrou escrita feita com sucesso. Quer dizer que já escreveu. Mas só está sempre a escrever uma linha. Por quê? Como nós vemos aqui, para escrever num ficheiro já com certo conteúdo, sem perder o mesmo, no caso sem perder o conteúdo que já está, deve-se passar para o construtor da classe FileReady um argumento booleano. Quando nós declaramos deste jeito, estamos a dizer que vamos reiniciar o ficheiro, ou seja, cada vez que eu for escrever nesse ficheiro, vou reiniciar, vou apagar tudo que estiver no ficheiro e vou começar do zero. O que eu inserir agora equivale. Eu poderia inserir aqui tecla 21, eu poderia inserir aqui Java, eu poderia inserir SE, eu poderia inserir 2024, por exemplo. Ok? Vou executar. Fiz o quê? Escreveu, será? Ok. Vê o que aconteceu. Escreveu tudo numa só linha. Tecla 21, está aqui. Até aqui tecla 21. Java, SE, 2020. Escreveu tudo numa só linha. Para isso, lembram que eu disse aqui nesse ponto. Possui o método write, que escreve os dados no arquivo, e o método newline, que adiciona uma nova linha. Ou seja, o write é tipo print. Ele escreve e mantém o cursor na mesma linha. O que vir vai continuar naquela linha. O que se passou aqui? Só um momento. Paulo. Alô? Então, o que se passa? O que aconteceu com a internet? Opa. Tá bem. Amanhã a linha com os para saber o
o que foi dado. Na verdade, já estamos a terminar também. O que você viu era 90% do que era esperado. Ou não, 90 não, 1,70. Tá bom, esteja força. Nelson e Garcia estão aí? Ok, boas. O Paulo saiu, infelizmente ficou sem internet. Estava a falar do método write, que escreve e mantém o cursor. Se quisermos quebrar, temos que usar o new line. Se quisermos quebrar, eu venho aqui, vou dizer, escreve este, depois vou chamar o cara, file read, new line, pronto. Terminou, vamos fechar. Ok, agora escreveu cada um na sua própria linha. Acho que não coloquei new line entre o S e o 2024, mas pronto. Quebramos a linha. Está na mesma. Sim. Tem razão, obrigado. Até que quebramos, mas não era isso que nós queríamos ver. Era o quê? Eu queria explicar algo. Era adicionar, sim, lembrei. O que nós queremos é que ele não reinicie o ficheiro, mas o modo como nós declaramos aqui, estamos a dizer que ele vai sempre reiniciar. Sempre que eu tiver que escrever, vou apagar tudo que existe e colocar um novo conteúdo. Para ele adicionar, este método tem um construtor que recebe dois parâmetros. Um só recebe o nome do ficheiro, que é esse que nós estamos a utilizar, e tem um outro que recebe um outro parâmetro append, é um booleano. Pode ser true, né? É um booleano, se é booleano é porque é true ou false. Só que enviar o false é desnecessário, porque enviar o false é a mesma coisa que conservar o comportamento de reiniciar o ficheiro. Então, se eu quero que ele reinicie sempre o ficheiro, só não mando esse parâmetro, deixo ele assim, ok? Se eu invocar este parâmetro, é porque eu quero que ele pare de reiniciar o ficheiro e incrementa os dados automaticamente. Se vocês verem aqui, o VS Code, pelo menos, acho que todos os IDEs fazem isso, ele te mostra o nome dos parâmetros. File name, para o parâmetro file name, mandei isso aqui, que é o nome do ficheiro. E para o parâmetro append, mandei o valor true. Ou seja, append é adicionar, em inglês, né? Então, append é tipo te perguntar, adicionar? Sim. Eu quero que ele adiciona e não reinicia. Automaticamente, quando eu mando esse parâmetro, se eu voltar a executar, inserção, vamos visitar no ficheiro, olha, já não reiniciou, tem tecla 21, Java SE e USE, de novo tecla 21, Java SE e USE. Se eu executar novamente, ele só vai continuar a adicionar no ficheiro. Só adicionar, adicionou mais um, tecla 21, esse é. Pronto, aqui tem um exemplo, o exemplo era basicamente esse que nós já vimos, e até aqui termina a nossa matéria relacionada com o nosso curso de Fundamento Java SE. Alguma questão? Exatamente. Eu poderia. Não vou mais declarar o scanner, né? Vou só pôr uma variável direito. Depois vocês já sabem como receber isso a partir do teclado. Imaginem que do teclado inseriu o texto, o nome do cliente. O nome do cliente é Sampaio Velho, por exemplo. Né? Vamos supor que isso veio do teclado, né? Tem já aquele Toscanner, next line, pronto. Chego aqui, vou adicionar o nome, tiro esse cara, vou pôr texto.
Vou só deixar aqui umas duas linhas, só para mostrar a diferença. Adicionado com sucesso. Chego aqui, tá aqui, Sampaio Velho. Já adicionou. Você vai ter as suas variáveis e em algum momento vais querer inserir essas variáveis. É só passar para o método a variável desejada. Até aqui nós temos a leitura e a escrita do ficheiro. Ok. Mas aqui, só um momento. Sim, força. Esse booleano aqui é para dizermos ao método que o conteúdo que nós vamos inserir é para, ou seja, acrescenta conteúdo no ficheiro e não reinicia. Se reparaste, inicialmente, antes de colocarmos esse booleano, sempre que nós escrevêssemos uma linha, ele apagava o ficheiro, apagava tudo que estava no ficheiro e recomeçava a escrever. Podemos fazer isso. Vou tirar o booleano. Tirei. Ok? Vê o que nós já temos no ficheiro. Já temos essas 14 linhas, né? 15 com essa linha branca. Tirei o booleano. Vou inserir apenas duas linhas. O texto, nesse caso Sampaio Velho, e Java. Essa aqui pode sair. Vê o que vai acontecer com o ficheiro. Executou. Vê o que aconteceu. O que aconteceu? Sim, ele reinicia o ficheiro. Reiniciou, ou seja, limpou tudo que estava no ficheiro e começou a inserir de novo. Ok. Então, eu quero dizer a essa classe, não é para reiniciar o ficheiro, é para acrescentar o que já existe no ficheiro. Então, vais colocar vírgula true. Ok? No momento que você coloca, esse parâmetro é para, esse argumento é para o parâmetro append. Como você pode ver aqui, antes do true tem um texto append. É o parâmetro que esse construtor espera. Append, em inglês, quer dizer acrescentar. É do tipo, pergunta, acrescentar sim ou não. True é como sim, false é como não. Então, não faz sentido, eu particularmente penso, não faz sentido eu colocar false aqui, sabendo que o false é o comportamento normal se eu não mandar esse parâmetro. Se eu acho que quero mandar o false, é preferível não mandar, deixa assim. Porque é igual a false. False é tipo o valor dele default. Mas se eu quiser usar o append, então vou usar o true. No momento que eu coloco true, já temos atualmente duas linhas. Vou executar e vamos ver o resultado. Agora tem 4 linhas, né? Pronto, só que ele não adicionou. Tem que pôr mais um new line aí no fim, mas aumentou. Ficou claro aqui a ideia que ele aumentou. Consegues notar, Garcia? É a função desse true que está aqui. E isso aí vocês vão precisar. Tipo, no C você usava acho que era até uma classe aí no C que te permitia chamar os comandos do CMD. Acho que era o system, ok, que passas o CLS, né? Ele limpa o Java, né, não tem, ou seja, pelo menos que até onde usei a versão 8 não tinha isso. Era uma coisa que também nós chamamos dificuldades em fazer, mas usávamos um artifício, era tipo criar só que aquilo não ficava muito bonito, era criar como é que eu digo, era criar um ciclo, que movia todo o conteúdo para cima ou para baixo, alguma coisa assim,
e inserir umas tantas linhas em branca até todo aquele conteúdo desaparecer. Só que aquilo não funcionava fixe quando fosses apresentar o teu projeto num computador em que o ecrã tem uma outra dimensão. Porque no meu, eu poderia pôr, por exemplo, umas 1000 linhas em branca e já tirava todo o conteúdo. Mas quem tem um computador maior, as 1000 linhas em branca pode não ser suficiente. Não tem isso. Mas o Java, eu particularmente nunca trabalhei com isso. Também tem o recurso CLS da console. Até porque ele trabalha assim, tá vendo? Vê, isso é próprio do Java, ele não limpa, ele move só para cima. Vou por aqui, vou abrir o CMD, vamos ver a diferença. Vou com um 3 não sei, 3 é bem grande, vou pôr ele. Ele, por exemplo, mostrou esse conteúdo todo, tá aqui. Se eu executar o CLS, ele limpa, mesmo que eu tentar mover o cursor para cima, não tem nada, limpa. Já o Java, ele não limpa, ele move só todo o conteúdo para cima, porque o conteúdo continua lá, tá vendo? Tá aqui. Agora, o que tem que fazer é encontrar um jeito de executar esse comando. Tem, que eu não me lembro agora, mas que tem. Se calhar posso vos ajudar posso pesquisar também. Vocês vão pesquisar, eu também vou pesquisar para voltar a me lembrar disso, porque agora já não me lembro. Mas é possível ter esse efeito. O conteúdo vai estar lá, assim conforme está aqui, mas só que ele move todo o novo conteúdo, o antigo conteúdo para cima e voltas até a tela assim, como se fosse reiniciar. Pronto. No que nós vimos tem 2 pontos que são bem úteis para o vosso projeto. No ler o ficheiro é o que Nelson perguntou. Eu quero ler uma linha específica, quero encontrar um valor específico. Isso vai ser útil quando vocês quiserem pesquisar, né, um número, pesquisar alguma coisa. E na inserção, vocês vão ter a necessidade de atualizar. Imagina, eu tenho um nome, né? Inserir um nome, eu penso que o vosso projeto tem linhas que pedem para atualizar. Depois eu tenho a necessidade de vir alterar. Olha, agora já não vai ser, por exemplo, Sampaio Velho, agora vai ser Sampaio Lufialize, é Lufialize, né? Lufialize, acho que é isso. Lufialize. Pronto. Imagina que eu quero alterar essa linha. Essa é uma questão interessante. Eu vou deixar isso para vocês. Como é que eu venho atualizar? Se vai reescrever todo o ficheiro, se vai fazer como, eu não sei, mas isso é útil. Vocês precisam, principalmente, ter estes 2 recursos. Mais do que inserir e ler, vocês vão precisar atualizar e buscar. Na verdade, essas 2 operações fazem-se com o que nós vimos, com write mesmo. É write, na verdade. O outro também é mesmo o readline, na verdade. Só que você vai ter que implementar uma lógica. Vai ter que martelar um pouquinho a cabeça. Aí você vai ter que martelar um pouquinho a cabeça. Então, essas questões vocês veem e depois dizem o que encontraram. Pronto, até que terminou a matéria do curso e hoje é o dia previsto para a conclusão do curso e nós concluímos com o conteúdo, apesar de que temos aí o projeto para fazer no prazo de 15 dias úteis, no caso 3 semanas. Independentemente disso, vamos estar a interagir no grupo e como temos o projeto a decorrer, eu vou sugerir por semana termos 2 dias no máximo. Podemos escolher assim aleatoriamente ou definir já
fixos, pode ser terças e quinta, segunda, terça, ou vamos escolher 2 dias, menos sexta-feira, claro. Vamos escolher 2 dias. Nesses 2 dias, vamos estar a ter as aulas também, de 1 ou 2 horas na mesma, vamos ver. Que é para estarmos a trabalhar o projeto, tirar dúvidas e vermos todas as outras questões. Okay? Durante as 3 semanas até a conclusão do projeto. E quanto ao projeto, eu senti aqui inicialmente que estavam indecisos se vamos seguir o qual projeto. Só que eu já mandei aquele projeto. Eu na verdade não queria mais ter que mandar outro projeto, se fosse para pegar o vosso, mas já mandei aquele. Mas era assim, volto a perguntar: vamos seguir com o projeto que foi definido para o curso ou vamos usar o vosso? Não, mas você não vai levar o projeto na console. Aí não é para você que ir lá na console, tá aqui software na console. Não vai usar. Hum? Não, você acha que ele vai conseguir usar aquilo na console? A console é para você, David, entende? Assim ele vai chegar em console. Sim, não, sim. Isso aí, sim. Isso é para você. Você se tiver que levar para uma instituição, tem que ser algo assim concreto, não uma aplicação de verdade. Aquele da console, esse da console não vai funcionar. Sim, é assim mesmo. Então, pergunto, tem certeza que vamos ficar com o vosso ou vamos ficar com aquele o da gestão acadêmica? Nelson inicialmente tem outra postura. Uhum. Ok. Uhum. Tá bom. Ah, sem problemas. Podemos seguir com você. Só com o Garcia. Primeiro é que o Paulo já não está aqui, segundo é que já não temos muito tempo, senão eu ia querer ver o que vocês já têm. Possivelmente já montaram uma estrutura, já devem estar a começar a trabalhar. Queria ver como é que vocês montaram a estrutura, como é que pensam em trabalhar, para ver se começamos por aí. Podem fazer um resumo assim sobre o projeto agora? Sim. Uhum. É GRT, né? Que eu vi aí.
usamos esse sistema. Registrar cliente, né? Registrar telefone, fazer chamada. Outra aqui? Histórico de chamadas. Consultar saldo. Consultar saldo. Se tem um consultar saldo, possivelmente tem que ter carregar saldo, né? Se eu tenho isso, tenho que ter aqui. Primeira coisa, os projetos nunca vão dar tudo, assim, 100% do que deve ser feito. Ele te dá algo e você sabe que para aquilo existir, anteriormente tem que ter uma outra funcionalidade auxiliar. Mesmo que em nenhum momento falarem com carregamento de saldo, se te pedem para consultar saldo, é porque você tem que ter carregamento de saldo. A menos que no projeto diga assim, todo cliente tem um saldo de X. E à medida que ele faz uma chamada, o saldo gasta em Y. Consultas o saldo que lhe resta. Ok, tudo bem. Mas se não falam disso, tem que ter uma opção de carregar saldo. Ok, essas são as funcionalidades em geral. Depois devem ter pontos que começam a explicar aos detalhes, né? O que é um cliente, o que o cliente tem, assim sucessivamente. Então é só mesmo cliente e telefones. Ok. Quando é que se gera um número? Ou seja, quando eu estou a registrar um cliente, automaticamente tenho que gerar um número para associar a este cliente, né? Uhum. Ok, ok, interessante. E existem pré-configurações que o software deve ter para começar a operar? Tipo, imagina, para eu criar um cliente, o software deve ter já algum dado registrado? Ou logo que o software arranca, eu posso já ir em criar cliente e ele cria o cliente, cria o telefone, faz as associações? E você já tem esse menu? Ok. Assim, sempre que vocês estiverem a criar um software, não se matem em pensar no todo de uma só vez. Começa aonde podes começar, aonde der para começar. Começa com a ideia que tens na cabeça. Não se mata a pensar, já não, tenho que ter X classe, não. Começa com a ideia que tens na cabeça. Por exemplo, eu ia começar esse projeto. Imagina que esse é o GRT, a estrutura. Vai ter uma pasta, né? Vamos usar aquela estrutura, o source. Dentro desta pasta source, assim. Dentro dessa pasta source, onde vou ter já as minhas classes, os meus pacotes. Mas vocês não precisam pensar logo de primeira quais são os pacotes que eu vou ter, quais são as classes que eu vou ter. Claro, algumas classes vão vir logo de primeira,
ao deparar com o projeto, que é, por exemplo, cliente, o telefone, por exemplo, chamada, alguma coisa assim, podem ser classes. Mas você não precisa começar a criar todas elas já de uma vez, não. Você vai ir criando à medida da necessidade. Inicialmente, tenho aqui o meu projeto, o source, vou criar uma classe que posso chamar de app.java, ou sei lá, vocês podem encontrar um outro nome, GRT Application, por exemplo, eu posso pôr assim, GRT Application, por exemplo. Aqui nesta classe vou ter public. Temos aqui a minha classe, que é a GRT Application. Dentro dessa minha classe vou ter o main, vou pôr aqui um print e vou pôr GRT Application Running. Ok, minha aplicação já está por correta. Fiz isso. Venho aqui, vou executar. Assim, o projeto começa assim mesmo está começando. Você não precisa se matar no H, tem que fazer isso. E depois daqui, vai se construindo aos poucos, a partir da base do projeto, a partir das necessidades base, até as mais complexas. Primeiro. Segundo, nem sempre a tua primeira ideia vai ser a melhor. Mas, se tens uma ideia na cabeça, implementa como tens. O foco principal, primeiro, tem que funcionar. Tens que pôr resolver. Depois de resolveres, aquilo está a funcionar, aí sim podes olhar e dizer, não, vou fazer isso de uma maneira diferente, de uma maneira melhor. Pegas o teu código e alteras. Se vocês martelarem já começar a pensar, não, tenho que fazer isso aqui de um outro jeito, vocês vão ter dois problemas. Regra número 1, tem que funcionar. Tá aqui, já está a funcionar, GRT Application. Regra número 1, tem que estar funcionando. Poderiam chegar aqui e dizer assim, vou construir o menu aqui. Começar já com os prints da vida. Podemos ter aqui, por exemplo, a opção 1, se é assim que vão meter. Registrar cliente. Opção 2, e claro, o menu não vai estar aqui, né? Opção 2 seria, por exemplo, registrar, depois de registrar cliente, tem que fazer chamada, por exemplo. Só fazer esses dois aqui. Fazer chamada. Ok, já tem esses dois pontos. Depois, teríamos uma variável que vai pegar a opção. Se for numérica, podemos chamar de option, né? E aqui exatamente, vamos por aí. Exatamente. Exatamente. E depois, o menu, vocês poderiam, se calhar, para deixar o código um pouquinho mais limpo, procurem não poluir muito essa classe principal. Tá vendo? Se calhar podiam ter uma outra classe, ou aqui criar um método que te apresenta o menu, você chama esse método aí. Mas comecem a estruturar no projeto, vão criar a classe principal, vão criar o menu, depois vão ir criando os caras. Quais são os dias da semana que nós podemos estar a ter esses encontros para mexermos no projeto? Sim.
Sim, mas nesse caso vamos tirar só 2 dias. Sim, ou segunda e quarta, ou terças e quintas. Mas eu vou sugerir terças e quintas. Vou sugerir terças e quintas. Terças e quintas serão dias que vamos estar a ver os projetos, esclarecimentos de dúvidas também, porque à medida que vocês forem resolvendo o projeto vão ter bué de dúvidas. Vão ter bué de dúvidas. Eu vou aproveitar, eu não li ainda esse projeto. Eu vou aproveitar, ler o projeto, procurar entender. Eu só não consegui perceber. Ela aí fala de registrar telefone. É telefone mesmo, tipo, vou por marca, Samsung, Intel, sei lá, Motorola ou número e nome do telefone. Nome de quem? Do cliente. Então isso já está a ficar mais confuso do que me parece. Mas pronto, eu depois vou ler, porque se o nome do cliente, o nome e o número formam o telefone, então vamos ter o nome do cliente é repetido. Ou talvez o telefone é a associação do cliente mais o número do telefone. Mas eu vou ler o vosso projeto, vou entender. Se tiver alguma dúvida, vocês como estão recebendo esclarecimentos diretamente do professor, se tiver alguma dúvida, vamos consultar. Mas vou ler. E na segunda-feira, na terça-feira, usem o Git. Yeah? Se for possível, na mesma terça-feira, vou vos dar assim um rascunho rápido de como utilizarem o Git. Os comandos principais. Não precisa ser expert, mas pelo menos os comandos principais. Porque vai vos ajudar muito. Né? E também é o caminho para vocês começarem a se tornar prós, né? Devs prós. Sinceramente, nem todo mundo tem a oportunidade de ter essas experiências logo no primeiro ano. Trabalhar com Git, tem pessoas que só vão começar a conhecer isso no quarto ano. Essas lógica, a orientação a objeto, o modo como vocês estudaram, apesar de não termos visto tudo, mas o que vocês já viram é a base e é o principal. É o que vocês sempre vão aplicar. Polimorfismo nem sempre vão aplicar. Se calhar nesse projeto nem vai se aplicar polimorfismo. Herança idem, se calhar nem vão aplicar herança. Mas classes, construtores, modificadores de acesso, isso não se fala de Java sem falar dessas coisas. Então vocês têm já esses conceitos, vão poder aplicar. E há quem vai construir o projeto sem levar em conta isso. Ou seja, automaticamente vocês estão no primeiro ano, mas a construir um projeto com uma lógica ou com uma mentalidade de quem já está no segundo ou terceiro ano. Só não vão aplicar interface gráfica, né? Porque se aplicasse interface gráfica já seria um projeto do quarto ano. Mas assim, você de matemática não, ela vai te dar um mais um. Na prova vai te meter equação do terceiro grau. É. Mas tá bom. Já estamos acima do tempo. Alguma questão que queiram fazer acerca de tudo que já vimos? Ou alguma questão do Java em geral? Pode ser algo que não vimos aqui, alguma curiosidade? Alguma consideração sobre o curso? Já agora gostaria de ouvir também da vossa parte o que acharam do curso, o que achavam que precisa ser melhorado para as próximas edições.
Isso é bom. Tem alguma questão sobre o Java, alguma dúvida sobre o que vimos, alguma curiosidade? Ou nem por isso? Ah, vou apresentar. Boa. Garcia. Yeah. Acho. Nisso você tem toda a razão, tanto que nós temos que criar um repositório, né, no GitHub onde íamos colocar todos os códigos. Só que também tem mesmo exemplos, pronto, não é o mais correto, mas alguns dos exemplos foram assim criados em tempo real. Não foram exemplos mecanizados, que já estava tudo preparado e só reproduzir. Tanto que vocês viam que eu usava praticamente a mesma classe, escrevia um exercício, ou dava um exemplo, depois tirava aquilo, dava outro. Obviamente não é o mais correto, vamos procurar sim fazer isso e é um bom reparo. Vamos procurar nos próximos garantir que todos os exemplos sejam partilhados com os estudantes. Só que ali, falar de Git, criar um repositório, já é uma coisa bem à parte. Porque não se pode, logo no primeiro ano, não pode chegar um estudante e começar a lhe obrigar a saber Git, lidar Git e tudo mais. A menos que o estudante já tenha aquela capacidade um pouquinho avançada, já consegue inserir, conciliar o conteúdo que sabe da linguagem com Git, porque senão não se recomenda. Pode criar uma confusão daquela. Poderíamos, se calhar, criar as classes e partilhar via WhatsApp, que é o canal que temos trocado as informações. Mas vamos levar em conta. Obrigado, Garcia. É uma boa observação, por acaso. Mas o curso? É isso aí. O curso não terminou ainda. Por quê? Porque o projeto é a consolidação de tudo que nós vimos aqui. Vamos procurar implementar no projeto um pouco de tudo. Não vai ser possível colocar tudo, né? Obviamente. Vai ter, porque como eu digo sempre, use pela necessidade, não pelo capricho. Então, se formos pela necessidade, não vamos usar tudo. Principalmente quando começamos a entrar na história complexa, não vamos usar todos os tipos de loops, não vamos usar matrizes, sei lá, de 3, 4 dimensões. Podemos não utilizar os mapas e alguma coisa assim. Mas os conceitos, em cada tema, pelo menos uma estrutura vai ser escolhida. É uma certeza que vai se utilizar arrays, se é array list ou vetor e matriz, mas primeiro vai se utilizar uma estrutura. É uma certeza que vai se utilizar loops, vai se utilizar strings, vai se utilizar classes, objetos, modificadores, métodos get e set, encapsulamento. É uma certeza que isso vai se utilizar. Então o que nós precisamos agora fazer é consolidar tudo aquilo que nós vimos. E no projeto vamos fazer essa consolidação. Tanto que, como eu disse, eu vou programar algumas coisas também no vosso projeto por causa das consolidações, mas eu vou olhar mais para aquilo que é o ponto-chave do projeto, para aquelas ideias cruciais, principalmente a estrutura do projeto, a montar, como vamos inicialmente montar o projeto, pegar nas ideias-chave, né, registrar cliente, fazer chamada, então assim, depois vocês vão ir crescendo, melhorando as funcionalidades, começar a deixar as coisas mais bonitas e implementar outros recursos. Depois vai chegar um nível que vocês já vos assistir, só vos acompanhar, tirar dúvida, dar uma dica ou outra, vocês vão começar a desenvolver o resto. Bien.
Então, mas na terça-feira, ou seja, vamos considerar terça-feira como ponto de partida, mas não quer dizer que você vai ficar parado. Você começa já a fazer o vosso projeto. Se calhar terça-feira, como vamos considerar o ponto de partida, vamos estar aqui a desenvolver juntos. Depois, em função do que você já tem aí, vamos ver as ideias, vamos começar e ali vamos ir seguindo. E depois, se o que você já tiver, por exemplo, for de acordo com o que é o melhor a fazer para o vosso projeto, podemos começar mesmo já com o que vocês têm. Se eu achar que não é a melhor abordagem, então vamos começar a usar um outro que seja a melhor abordagem. Yeah? Tá, melhor pessoal. E vim aqui já. Boas. Sr. Marcelo, já boa noite. Foi um prazer estar convosco durante este curso. Inicialmente eu tinha uma percepção sobre vocês, principalmente do Nelson. É um gajo bom, mas bem camuflado. Eu lembro bem quando eu perguntei, ele disse não. Não sei, mas ele depois surpreendeu-me à medida que ele foi participando, quando ia mostrando principalmente a resolução do exercício, dando uma ideia, eu consegui perceber que ele é bom. Mas inicialmente eu tive uma outra percepção, eu achei que fosses menos experiente, porque enquanto se apresentavam você disse que não, eu só quero ser capaz de começar a criar algoritmos, né? Ser capaz de começar a criar programas que funcionem. Quem fala assim é porque se calhar ainda está vendo muito fumo, não consegue fazer nenhum Hello World. Foi a impressão que eu tive. Já o Garcia mostrou ser intermediário, ou seja, alguém que precisa aprender, mas que já tem uma base firme, né? Só precisa melhorar o que já tem. E o Paulo, ele como é bem à vontade, deu a impressão que era o mais avançado entre todos. Então, essa é a impressão que eu tive logo no início. À medida que o curso foi desenrolando, comecei a perceber melhor quem é quem sabe o que, quem não sabe o que. Isso foi fixe porque também ajudou a aumentar um pouquinho o desafio do curso. Porque eu estava a esperar, quando a Dário me convidou para dar isso, eu estava a esperar, pessoas que só estavam a vir da lógica, não sabiam o que é Java, só ouviam falar do Java. E quando tivemos a primeira aula, vocês fizeram a vossa apresentação, então não são principiantes, ou seja, são pessoas que já conhecem o Java, só estão aqui para melhorar as suas habilidades. Isso foi fixe. Por isso também fiz a questão e o esforço de trazer um conteúdo um pouquinho mais rico, sair. Esse slide que vocês têm, para quem está a iniciar agora, pode parecer um pouco pesado, porque tem muito conteúdo, tem muita coisa para quem só está a sair da lógica de programação. Se vocês tivessem só a sair da lógica de programação, obviamente os nossos projetos também seriam aquele exercício do tipo dar sua primeira posição do array, soma duas variáveis, mas não, procurei trazer um conteúdo que vos ajude a crescer também. E a outra cena que não foi bem como eu esperava era a questão dos exercícios. Se eu tivesse percebido desde o início que orientação a objeto não era parte dos escopos, nós trabalharíamos muito na questão das ideias, principalmente nos exercícios que eu deixei. Faria a questão de resolvermos todos, discutirmos as ideias, vos passar as lógicas e vocês terem muita bagagem naquilo. Só que eu acelerei um pouquinho mais na intenção de poder dar o que era previsto. Eu estava a prever terminarmos a orientação a objeto, dar exceções com mais profundidade. Por exemplo, nós não vimos criação de exceções customizadas, que era previsto ver, falar de interface, uns conceitos assim, quase o Java todo, mas na sua base. Foi por isso que eu acelerei um pouquinho e não resolvemos exercícios como tal. Mas, felizmente, a vossa experiência, o vosso interesse também ajudou, porque ainda assim conseguiram resolver
os exercícios, apresentavam as dificuldades, e aí isso também deu uma possibilidade de poder acelerar um pouco mais. Mas, em resumo, foi fixe. Gostei imenso de ter vocês neste curso. Se o Dr. Adário convidar para mais algum curso, gostaria muito. E se for um curso assim já avançado, né? Não for mais um iniciante de Java, se for um já avançado, gostaria muito que vocês participassem. Gostei do vosso interesse e da vossa vontade de aprender mais. Dá para ver que vocês vão, obviamente, ser um dos estudantes de destaque no curso, porque para o vosso nível e o interesse que vocês têm é de poucos, podem crer. Vocês estarão no segundo ano, mas com uma mentalidade de terceiro a quarto ano. Vocês vão fazer coisas nos vossos projetos que os vossos alunos vão se perguntar se vocês aprenderam, se vossos alunos não, se vossos colegas vão perguntar se vocês aprenderam muito, se vocês aprenderam isso. Então, continuem com esse foco, continuem com essa série de conhecimento. Isso é que vai vos tornar cada vez melhor. Em contrapartida, quanto mais vocês forem conhecendo, mais vão sentir que precisam aprender. Cada vez que você aprende uma coisa, você sente que ainda não sabes muita coisa. Isso é porque você começa a descobrir a dimensão desse mar de conhecimento. Quanto mais você aprende, você começa a ver o quão vasto é os conhecimentos que se pode ter nessa área. Então, só continuem com esse foco, continuem com essa dedicação. E como disse, gostaria muito que vocês participassem dos outros cursos, né, que a Tecla 21 vai oferecer, ou qualquer outra plataforma. Se for na Tecla 21 de preferência, né? Vou puxar a brasa para a nossa sardinha. Se for na Tecla 21 de preferência, porque obviamente nós temos experiências de estudantes, de profissionais, particularmente da própria OAN, e quando formos oferecer um curso, nós sabemos exatamente o que deve ser dado. Isso a nível do mercado, a nível de saídas profissionais. Não são cursos que vai vos encher de meros comandos para executar, não. É uma preparação que vocês vão aplicar tanto academicamente como profissionalmente. Claro, quando chegar na fase de exercer. São essas considerações que eu gostaria de deixar para vocês na reta final do nosso curso. E não é um adeus, porque ainda temos 3 semanas para estarmos aqui a interagir, mas praticamente o curso já encerra. Então eu termino dizendo que espero voltar a ver-vos nos próximos cursos e que mantemos essa interação sempre que necessário. Se tiverem alguma dúvida, não hesitem, eu estarei sempre disponível para ajudar, se puder no momento. Claro que nem sempre vou poder dar resposta no momento, mas vai sempre ficar a garantia de juntos procurarmos uma solução do problema que não tivermos no momento. Certo? Boa. Então, pessoal, boa noite e durmam, né? Habituem-se a dormir. Vocês ficam tipo morcego, passam a noite toda a programar. Dormir é importante. Então, boa noite, bom apetite ao jantar para quem ainda não jantou. E até a próxima terça-feira. De nada, estamos aqui para isso.